Quem somos nós da docência? Esta foi a pergunta que formulei no primeiro episódio desse podcast. A pergunta foi respondida de um certo modo naquele episódio. Destaquei que o que nos constitui como professoras e professores está dentro de nós e fora de nós. Também enfatizei a importância de refletirmos criticamente sobre o modo como a sociedade compreende a nossa profissão e como nós temos nos relacionado com as nossas docências. Neste último episódio da temporada, quero retomar a pergunta novamente, para respondê-la de outro modo. Quem somos nós da docência? Nós somos todas as professoras que continuam vivas em nós, independentemente de suas presenças físicas em nossas vidas. Somos todas elas. Somos todas as professoras que nos habitam. Nós da docência. 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 Da docência. Nós da docência. Da docência. Nós da docência. Nós da docência. Olá, meu nome é Maria Cláudia Dalinha. Sou professora dos pequenos e dos grandes. E este é o podcast Nós da Docência. Este podcast é sobre nós. Convido você para dialogar comigo sobre as nossas docências, buscando encontrar dentro de nós modos de atar e desatar os nós da nossa profissão. Vamos juntas cuidar da gente. Uma música, toda música, é como encontrar a voz de alguém. Como a cor de uma flor, todo som com seu tom, esse tom que eu tenho dentro de mim. Deus, a mãe é a voz, sua paz, curador. Minha voz é o que eu sou. Sou filha de todas as vozes que vieram antes. Sou mãe de todas as vozes que virão depois. Gal Costa, mãe de todas as vozes. Se sou um fruto, me roa. Se viro um muro, me roa. Se te machuco, me doa. Se sou futuro, evolua. Se sou voraz, me sacie. Se for demais, atenue. Se fico atrás, assobie. Se estou em paz, tumultue. Se eu agonio, me alivie. Se me entedio, me derrua. Se te bloqueio, desvie. Se te dou recheio, usufrua. Você é que me continua. Você é que me continua. Arnaldo Antunes, que me continua. A identidade profissional docente se constrói a partir das representações culturais da profissão, das teorias que a sustentam e das práticas que a representam. Ao mesmo tempo, costurando as músicas de Gal Costa e Arnaldo Antunes com o tema desse episódio, afirmo que a nossa identidade profissional docente se constrói dentro de nós e fora de nós, toda vez que costuramos os fios das nossas histórias de vida na escola e na universidade. Quem foi a nossa primeira professora? Que professora nos inspira? Quem é o nosso contra-exemplo? Aquela professora que não desejamos ser. Quantas professoras vivem dentro de nós? Minha docência é o que eu sou. Eu sou filha de todas as professoras que vieram antes. Eu sou mãe de todas as professoras que virão depois. Eu sou o fruto, eu sou o futuro. Se eu te bloqueio como referência, desvie. Se eu te dou recheio, desfrute. O que nos faz ser o que somos envolve as nossas ancestralidades e as nossas descendências acadêmicas. Minha formação acadêmica, graduação, especialização, mestrado, doutorado, me constitui e me posiciona como herdeiro de teorias e de práticas. Também de professoras e professores com quem aprendi e desaprendi sobre educação, pedagogia, docência, ensino e pesquisa. Hoje, trabalhando como professora
pesquisadora e formadora de professoras e pesquisadoras, procuro honrar todos os dias as minhas heranças e ancestralidades. Ao mesmo tempo, estou implicada com a transmissão de heranças que me constituem e com as descendências que são construídas a partir das relações que eu vou tecendo com estudantes que serão professoras na graduação e com professoras que já são professoras e serão pesquisadoras no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Jacques Derrida e Elisabeth Roudinesco nos provocam a pensar criticamente sobre a herança. Para eles, a herança sempre implica uma responsabilidade. Temos o compromisso de fazer algo com o que recebemos como herança. Implica fazer algo que envolve pelo menos 3 movimentos: cultivar a herança, recusar a herança e transformar a herança. Quero defender aqui que esses 3 movimentos implicam uma reafirmação da herança. Quando cultivamos a herança, estamos reinterpretando o que nos foi ensinado por professoras e professores. Não devemos perseguir a repetição fiel do trabalho, pois isso será imitação, cópia e caricatura. Do mesmo modo, a recusa da herança tem implicações éticas. Com respeito e cuidado, precisamos citar as pessoas que vieram antes de nós, ainda que desejemos reinterpretar suas proposições para a docência ou recusá-las. Entendo que reconhecer e reafirmar o que e quem veio antes de mim é valorizar a memória de pessoas e também a tradição pedagógica sustentada por elas. Isso é inegociável para mim como professora e como pessoa. Para transformar a herança como um terceiro movimento, parto desse legado para reinterpretá-lo e transformá-lo em algo meu, em autoria. Ao mesmo tempo em que, como herdeiras, precisamos valorizar a tradição e a memória, também precisamos partir da herança para transformá-la. Se não fazemos isso, podemos nos tornar reféns de um conservadorismo que cultua apenas o passado e que julga o passado melhor que o presente, aquilo que podemos nomear como fundamentalismo pedagógico. Aqui também é preciso vigilância. A transformação da herança não significa aderir às modas pedagógicas e ao próprio imperativo da inovação educacional, aquilo que podemos nomear de gourmetização das práticas pedagógicas. Para aprofundar as análises sobre pedagogias tradicionais e inovadoras, recomendo um artigo que escrevi com uma colega, Eli Fabres. Eli foi minha professora. Hoje ela é minha colega. Nós duas juntas estudamos a docência, cada uma a seu modo, com as suas contribuições, com as suas marcas, princípios e possibilidades de pensar a profissão de outros modos. No texto, defendemos a ação docente, abre aspas, como uma ação comprometida com o ensino que não abdica da tradição pedagógica e da formulação de inovações no campo educacional. Fecha aspas. Quem somos nós da docência? Nós somos todas as professoras que continuam vivas em nós, independentemente de suas presenças físicas em nossas vidas. Somos todas elas. Somos todas as professoras que nos habitam. Para concluir esse último episódio da temporada, quero destacar ainda um argumento que estrutura a minha vida de professora e pesquisadora hoje. Vou citar Juliana Teixeira, Letícia Nascimento, Carla Cotirene e Dedê Fatuma para pensarmos sobre os modos de exercer a docência como autoria. Essas mulheres autoras nos convidam a refletir criticamente sobre o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, o racismo, o transfeminismo, a interseccionalidade, a lesbianidade. Vou citar ainda Bell Hooks, pesquisadora feminista negra, que nos provoca a pensar o mundo de outros modos, a pensar o processo de escrita numa perspectiva coletiva, em comunhão com outras mulheres, a despeito das inúmeras tentativas de silenciamento aos quais somos submetidas como mulheres, porque erguemos a nossa voz, individual e coletivamente.
Somos todas as professoras que nos habitam. Há um pensar e um fazer coletivos na nossa docência. Ao mesmo tempo, há um pensar e um fazer singulares na nossa docência. Numa sociedade que tem medo das mulheres ousadas, com fala franca e intensa, erguer a voz é um ato de resistência, nos ensina Bell Hooks. Ao mesmo tempo, o ato de erguer a voz é regulado por relações de poder que posicionam, classificam e discriminam negativamente mulheres brancas e não brancas, cis e trans, de distintos pertencimentos religiosos e condições socioeconômicas. Nossas docências estão conectadas com as nossas experiências coletivas e singulares entre mulheres, e entre homens e mulheres com distintas marcas identitárias. Somos todas as professoras que nos habitam, mas não somos todas iguais. Algumas mulheres viveram e vivem em contextos muito diversos e aprendem desde cedo a lidar com discriminações, subempregos e violações de direitos humanos. Outras não. Aprendi com uma colega e professora, Dagmar Maier, que algumas pessoas são mais iguais que as outras. Esse argumento que estou defendendo refere-se à ideia de que nossa existência é marcada pela docência. Se aposto nisso, torna-se importante e necessário refletirmos sobre como gênero e sexualidade, em articulação com outros marcadores identitários, tais como classe e raça, atravessam e dimensionam os modos de ser docente e de exercer a docência. Dizendo de outro modo, conformam os caminhos da profissionalidade docente. Em minhas pesquisas, mobilizo os conceitos de gênero, sexualidade e interseccionalidade como ferramentas teóricas e metodológicas importantes, para que possamos compreender os processos de constituição do nosso trabalho docente, reconhecendo que esses conceitos produzem modos de pensar e de exercer a docência, e dimensionam as relações de mulheres e homens consigo mesmos, ao mesmo tempo que conformam os vínculos que se estabelecem entre estudantes e docentes nas escolas e nas universidades. Sem dúvida, como mulheres e homens, exercemos a docência de forma distinta. O que me interessa aqui não é negar as diferenças. Penso que é importante analisar como determinados atos discursivos, para usar uma expressão de Judith Butler e Michel Foucault, ao serem apresentados como verdades incontestáveis, contribuem para que reconheçamos alguns modos de ser mulher professora e ser homem professor como parte da natureza de ambos. Entendo que é importante também compreender que gênero não pode sustentar um modelo explicativo universal que permite compreender toda a complexidade da vida social. Aqui, precisamos reconhecer a importância dos feminismos negros, dos feminismos lésbicos, dos transfeminismos, entre outros, para a construção da chamada teoria interseccional, que analisa a interdependência entre as relações de poder, de gênero, classe e raça, em articulação com outras marcas identitárias. Trata-se de uma crítica radical contra o feminismo branco, de classe média, heteronormativo. O que pode uma professora? O que pode um professor? O que lhe é permitido? O que lhe é proibido? Quem somos nós da docência? Nós somos todas as professoras que continuam vivas em nós, independentemente de suas presenças físicas em nossas vidas. Somos todas elas. Somos todas as professoras que nos habitam. Somos coletivo, somos singularidades. Aposto em uma docência constituída por humanidade, presença e autoria. De um modo humano, presente e autoral, convido você para continuar caminhando comigo e acompanhando esse podcast sobre docência. Ele nos desafia, ele me desafia. Eu sou as mulheres ancestrais da família, da escola, da universidade e da vida. Suas lutas pioneiras, corajosas e ousadas criam condições de possibilidade para que eu esteja aqui hoje e para que eu possa semear no presente um futuro bonito e potente para as minhas filhas, alunas e alunos e para nós, professoras e professores.
eu também compartilho a minha vida com homens cis e trans aliados. Neste podcast, aposto em um espaço de análise e diálogo sobre as nossas docências, entendendo que ele pode abrir portas, pode qualificar os nossos entendimentos sobre a profissão docente, pode permitir suspeitar desses entendimentos, ressignificá-los, atribuir-lhes novos sentidos ou ainda, de modo radical, recusá-los. Aposto ainda que olhar para dentro de nós pode nutrir, e isso é cuidado conosco, cuidado com os outros e cuidado com o mundo. Vamos juntas cuidar da gente para tornar nosso itinerário de vida e nossa docência mais plural e criativa, mais justa e solidária. Este foi o episódio Nós Somos Todas as Professoras que Nos Habitam. Este episódio marca o fim da primeira temporada do podcast Nós da Docência. É importante dizer que este podcast é um projeto autoral e independente, produzido com recursos próprios. Por isso, eu conto com o seu apoio para que nós possamos dar continuidade ao projeto. Acompanhe e compartilhe o podcast Nós da Docência, disponível nas plataformas Spotify e YouTube. As referências citadas podem ser encontradas na legenda deste episódio. Estiveram comigo na equipe ao longo desta temporada Debbie Maier, Douglas Oliveira e Gabriel Simeonca. Eu sou Maria Cláudia Dalinha. Até a próxima temporada.